Bom, pessoal, do primeiro ano A, boa tarde. Eu estou gravando aqui a nossa segunda aula de História. Na aula passada, nós falamos aí sobre alguns conceitos, né, sobre a ciência histórica, falamos aí sobre surgimento, quais são os principais fundamentos da ciência. Falamos sobre esse processo importante de estudar a história para não ser enganado, certo? Conseguir decifrar o que está acontecendo no Brasil, por exemplo, no mundo, nesse presente momento. E agora a gente vai começar a estudar o nosso conteúdo propriamente dito, né? Então, no primeiro ano, nós estudamos, então, a antiguidade, né? Então, esse período que vai da criação da escrita, 4.000 anos antes de Cristo, até 476 depois de Cristo, né? O ano 476, que marca a queda do Império Romano do Ocidente. Nessa aula, nós vamos falar, então, sobre o surgimento da primeira grande civilização humana, numa região chamada Mesopotâmia. Eu acho que vocês já estudaram isso em algum momento aí da vida de vocês, mas a gente vai relembrar. Tudo bem? Então, olhem só, eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa tela. Aqui. Eu vou expandir a tela aqui para vocês. Então, olhem só, pessoal. Os povos mesopotâmicos, nós vamos estudar a região onde eles surgiram, né? Quais foram as principais conquistas, como era o modo de vida dos povos mesopotâmicos e, principalmente, nós vamos falar sobre as heranças que essa primeira, né, grande civilização ela trouxe para nós e que perdura até os dias de hoje. Aqui nessa imagem, eu coloquei uma fotografia de uma casa, certo? Essa casa não é no Brasil, imagino, né? Mas ela tem tijolo aparente, né? Tijolinho à vista, e eu gostaria de destacar isso. E aqui do outro lado, nós temos um tipo de escrita. Então, olhem só, de cara, o que eu posso dizer a vocês é isso. Uma das contribuições mais importantes dos povos mesopotâmicos, sem sombra de dúvida, foi a criação da escrita, uma escrita chamada escrita cuneiforme. A gente vai entender o que é essa escrita. Uma outra coisa, que é uma herança, se hoje nós temos aí a construção civil, né, as nossas casas que foram construídas com tijolos, isso é uma herança dos mesopotâmicos, porque são eles os primeiros a construir casas com tijolos, fazendo uso de tijolos, e os tijolos, a argila será retirada de 2 rios importantes nessa região para a construção, então, das edificações, para a construção das casas, dos prédios públicos. Mas vamos seguir. Mesopotâmia. Primeiro, galera, por que se chama Mesopotâmia? E onde está localizada esse raio de lugar chamado Mesopotâmia? Mesopotâmia, eu destaquei aqui, olha para vocês. Meso significa meio, certo? Meio. No centro, no meio. Potâmia significa água. Pótamo, né? Hipopótamo, por exemplo. Água. Então, Mesopotâmia significa região entre águas ou região entre 2 rios. Então, vamos aqui observar aonde está localizada a Mesopotâmia. Então, a Mesopotâmia, ela está localizada em 2 rios, né? E essa região corresponde ao Oriente Médio. E isso, lá na região do Oriente Médio, naquela região árida, né? Que está em constante conflito, é nessa região
que surge a primeira grande civilização humana. Então, olhem só, essa região chamada Mesopotâmia, ela era fértil, por quê? Ela surge entre dois rios. Vocês estão vendo aqui, ó, o meu cursor? Aqui, olhem só, o rio Tigre, certo? O rio Tigre, que nasce aqui no que é a Turquia, né? E ele vai percorrer todo esse território e vai desaguar aqui no Golfo Pérsico. E do outro lado, o rio Tigre, e aqui do outro lado o rio Eufrates, né? Que também surge nas montanhas turcas, Turquia, atualmente Turquia, né? E ele percorre todo esse território e nós teremos aqui o deságue também do rio Eufrates no Golfo Pérsico. Então, essa região, ela vai ser uma região bastante fértil no meio do deserto, porque existiam dois rios, certo? E aí esses povos, eles começam a dominar a agricultura e eles começam a se fixar às margens deste rio. Então, essa região, conhecida como Mesopotâmia, ela surge na região que corresponde hoje ao Oriente Médio. Aqui, olhem só, eu destaquei justamente isso que eu comentei com vocês. Então, a região que surge, essa região que está destacada aqui, olhem, em roxinho, ela surge entre esses dois rios, o Tigre e o Eufrates. Essa região, a região da Mesopotâmia, corresponde ao atual Iraque, né? Então, essa região toda aqui, ela corresponde ao Iraque, né? Um país que faz parte aí da Península Arábica. Além disso, galera, nós temos uma divisão de Alta Mesopotâmia e Baixa Mesopotâmia. A Alta Mesopotâmia, ela tem um predomínio, né, de clima tropical, e a Baixa Mesopotâmia, ela tem um clima desértico, certo? Tá, professor, mas o que eles fizeram? Na verdade, esses povos, eles começam, então, a dominar a agricultura, eles deixam, então, de serem nômades, né? Nômade é aquela pessoa aquele grupo humano que ele se fixava temporariamente num local, ele buscava os alimentos, a caça, a pesca daquele local, daquela região, e quando tudo aquilo terminava, eles levantavam acampamento e seguiam em busca de novos lugares mais férteis. Quando os seres humanos começam a dominar a agricultura, começam a domesticar animais, então eles passam a se fixar. E a estratégia para se fixar era sempre as margens de rios. Por quê? As margens de rios, nós temos aí um território fértil, por conta da água doce, né, por conta da fertilidade do solo. Então, aqui acontecerá exatamente isso. Grupos humanos vão se fixar às margens desses dois rios, Eufrates e o rio Tigre. E aí, logo, né, eles terão uma necessidade, por exemplo, de dominar as grandes cheias, né, porque as montanhas da Turquia, quando havia um processo de degelo, né, dessas montanhas, então as águas desciam de forma bastante violenta. E as cheias eram muito violentas aqui na região da Mesopotâmia. Então, qual que vai ser a sacada dos povos mesopotâmicos? Eles vão fugir da região? Não. Eles vão perseverar. E eles vão inventar algo que vocês adoram, a matemática. E, através da matemática, então eles criam todo um sistema de engenharia, né, diques, piscinões, os primeiros piscinões são criados aqui, sistemas de irrigação para irrigar os plantios, tudo isso será criado nesse período. Nós estamos falando, gente, de aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, certo? Então, os povos mesopotâmicos, para vencer todas essas questões aí naturais, eles inventarão a matemática, eles inventarão a engenharia hidráulica lá há mais de 4.000 anos antes de Cristo, certo? Seguindo aqui, olha. Então, eu trouxe essas duas imagens
que são imagens do rio. Uma é do rio Tigre, que é essa imagem aqui, olha, da capital, Bagdá, lá no Iraque. E a outra foto é do rio Eufrates, certo? Que é de uma cidade chamada Deir, que é uma cidade síria, né? Lá no país que está em conflito há muito tempo, né? Na Síria. Então, observem que esses dois rios são rios caudalosos, né? São rios realmente muito rios profundos, e esses rios trouxeram, então, muita fertilidade para essa região. Então, nós teremos aqui, na Mesopotâmia, a fixação desses primeiros povos, dessas primeiras comunidades humanas. Essas comunidades, elas vão crescer, né? As pessoas vão se relacionar, vão fazer amor, novos seres humanos nascem, e aí nós teremos, então, o crescimento populacional dessa região, certo? Então, ó, rio Tigre e rio Eufrates, Iraque, Bagdá e Deir, Síria, certo? Seguindo aqui, galera, então, algumas informações gerais que eu trouxe aqui para vocês. Como existia fertilidade nessa região, então, logo nós teremos o surgimento de diversas cidades-estados, né? Diversas cidades. Essas cidades, elas datam de 4.000 anos antes de Cristo, né? Então, na medida que essas tribos elas vão crescendo, né? Então, vai existindo uma hierarquia, então aqueles que mandam, aqueles que obedecem, e existirá a desigualdade social, né? A desigualdade social surge aqui com os mesopotâmicos, e nós teremos, então, o surgimento das primeiras grandes cidades. Então, eu destaquei aqui para vocês, olhem, primeiras cidades surgem há 4.000 anos. Quais são? Algumas delas, Ur, Lagash, Uruk, Uma, Nippur, essas foram as primeiras cidades mesopotâmicas. Mas depois nós teremos outras cidades, por exemplo, Cabur, Babilônia, né? Então, talvez a cidade mais famosa, a cidade mesopotâmica, por conta, né, da Bíblia, será a Babilônia. A Babilônia, ela era uma cidade mesopotâmica, ela surge nessa região. Essa região, galera, por ser fértil, ela era constantemente atacada. Por quê? Por povos que estavam fora, certo? Na região desértica, que ficavam vagando no deserto e queriam também a possibilidade de produzir, a possibilidade de criar seus filhos, né, de ter uma vida mais confortável. Então, essas cidades, quem estava não queria sair, certo? Quem estava dentro da cidade. Quem estava fora queria entrar. Mas aí nós tínhamos aquele conflito, né? Então, conflito nessa região data de 4.000 anos antes de Cristo, justamente porque nós estamos falando aí de uma região árida, onde há muito deserto, né? Uma região árida. Aqueles que viviam em meio ao deserto queriam se aproximar dos rios. Aqueles que lá estavam não deixavam. Então, nós teremos aí um intenso combate, uma intensa sucessão de povos que ocuparam essa região. Alguns povos sumérios, os babilônios, os caldeus, os assírios. E todos eles, galera, com diversas características, mas também com características em comum. Por exemplo, a língua, a cultura, a forma como se vestiam, né? Então, eu trouxe aqui para vocês a moda da época, né? Nós estamos falando aí de 4.000, 3.000 anos antes de Cristo. Então, observem aqui a moda da época. Aqui nós temos um rei, né? Um homem que se vestiu a caráter. Eu fui buscar essa imagem para vocês. Um rei mesopotâmico, né? Percebam que eles faziam uso dessas espécies de túnicas e
uma imagem de uma modelo aqui vestida a caráter, né? Como se estivesse vivendo lá na Mesopotâmia há mais de 3 mil anos. Aí, olhem só, eu destaquei esse mapa, por quê? Porque logo, galera, as cidades-estados, elas vão se multiplicar. Então, olhem só, tudo isso daqui é cidade que vai surgir aí na região. Ó, destacando que aqui nós temos o rio Eufrates e aqui nós temos o rio Tigre. Aqui nós temos o deserto da Arábia. Aqui também deserto. Aqui deserto. Então, aquilo que eu comentei com vocês, aqueles povos que vagavam pelo deserto desejavam, né, ter um pedacinho de terra para poder cultivar os seus alimentos, criar os seus animais, enfim. E essa região ela foi palco de grandes conflitos justamente por isso. E aí, olha, eu destaquei aqui para vocês o seguinte: a organização política dessa região ela vai ser descentralizada. Isso significa o quê? Que cada cidade-estado tinha um rei, tinha uma legislação própria, tinha uma religião própria. Nenhuma cidade era igual à outra, né? Então, cada cidade tinha um governante e governava sozinho. Então, por isso que é chamado de cidade-estado. Por quê? Ela tem o tamanho de uma cidade, por exemplo, o tamanho de Diadema, o tamanho de São Bernardo, e ela tem um rei, ela tem um corpo burocrático, ela tem súditos, né? Tem uma cultura particular. Então, existe uma política de descentralização. Além disso, galera, essas cidades-estados, elas eram, né, governadas aí por governantes particulares, e cada uma dessas cidades-estados, elas eram soberanas e autônomas, ou seja, elas eram independentes entre si. É claro que cidades-estados muitas vezes vão querer se sobrepor a outra cidade-estado para influenciar nas demais, como uma forma de se colocar como a mais poderosa na região. Mas nós temos aí cidades independentes umas das outras, certo? Tudo bem? Povos mesopotâmicos. Então, os principais povos serão os sumérios, os assírios e os babilônios, né? Então, os sumérios, por exemplo, eles tinham uma característica muito importante, que é a característica artística. Então, aqui nós temos um estandarte que revela como era a vida dos sumérios lá na Mesopotâmia. Então, é uma espécie de caixa em que ela foi talhada, né? E mostra aqui, nessa obra, como que era o cotidiano dos sumérios. Os sumérios foram fundamentais porque foram eles que inventaram a roda, né? A roda que nós conhecemos, foram eles que inventaram a escrita cuneiforme, né? Então, a escrita, ela surge com uma necessidade dos sumérios de registrar o comércio. Então, existia uma necessidade de marcar. Eu produzi lá trigo e eu vendi para fulano de tal tantos quilos de trigo. E ele precisa me pagar. Então, essas transações comerciais, existia uma necessidade de você registrar isso. Então, os sumérios inventarão a escrita. Então, se nós escrevemos hoje, isso se dá graças aí os sumérios lá na Mesopotâmia. Os assírios, eles eram povos beligerantes. O que isso significa? Eles eram povos guerreiros. Eles conquistavam outras cidades. Eles vão construir grandes palácios, né? Eles vão construir painéis em alto relevo, talhados em pedra. Então, os assírios eles terão primeiro essa característica forte de serem guerreiros. E tudo isso baseado na religiosidade, né? Então, eles serão implacáveis nessa região. Os babilônios vão criar um império riquíssimo que vai durar 200 anos.
Esse império, galera, ele será importante por conta, principalmente, dos avanços matemáticos e dos avanços astronômicos que os babilônios trarão para nós. Nós teremos lá o portal de Ishtar, que será uma grande muralha fortificada. A Babilônia, que se tornará um oásis, né? Muito luxo, muita suntuosidade, prédios gigantescos, né? Então, esses serão os principais povos que vão conviver aí na região aí em que nós estamos estudando a Mesopotâmia. E aí, galera, de forma geral, como que era a organização social dos povos mesopotâmicos? Então, olhem só, nós temos, primeiro, destaque aqui, ó, uma sociedade estamental. O que é sociedade estamental? Sociedade estamental vem de estamento. O que é um estamento? É tipo um grupo social. Vamos dar o exemplo de uma classe social. Não é classe social, mas vamos dar esse exemplo. É uma classe social que aquele que nasce pobre, ele morre pobre. Aquele que nasce rico, ele vai morrer rico. Entenderam? Diferentemente dos dias atuais, que, por exemplo, uma pessoa pobre, ela pode ascender e ficar rica, e vice-versa, uma pessoa rica, ela pode perder tudo e ficar pobre. Aqui, na sociedade mesopotâmica, isso não acontecia. Se você desse a sorte de nascer de um ventre de uma mãe rica, você estava feito. Agora, se não, você ia viver o resto da vida na miséria. Então, olhem só, nós temos dois grupos fundamentais: os privilegiados, formado por sacerdotes, ou seja, os religiosos, pela nobreza, por soldados, grandes proprietários de terra e grandes comerciantes. Do outro lado, nós temos os não privilegiados. Quem é? Pequenos comerciantes, artesãos, camponeses e escravizados. Então, nós temos aqui uma sociedade basicamente dividida em privilegiados e não privilegiados. Aqueles que nasceram ricos e aqueles que nasceram pobres, que não possuem propriedades, que não são ricos. E aí, galera, olhem só. Quem que era o chefe de cada cidade-estado? O rei. Então, a Mesopotâmia, ela vai criar para a humanidade o primeiro sistema de governo, que foi a monarquia. Então, se hoje, por exemplo, a Inglaterra é uma monarquia, o Japão é uma monarquia, a Espanha é uma monarquia, a Austrália é uma monarquia, isso se dá graças aqui aos mesopotâmicos. Se o Brasil foi uma monarquia, isso se deu, né, graças aqui aos mesopotâmicos que criaram a monarquia. E aí, olhem só, o rei, galera, ele era enxergado como Deus, representante dos deuses, porque nós estamos falando de uma sociedade politeísta, com vários deuses. Então, o rei, ele era representante dos deuses na Terra. Ele era praticamente um Deus vivo na Terra. Então, ele estava acima de todos, certo? Ele era representante de um Deus aqui na Terra. Ele desempenhava as funções políticas, então ele governava a cidade-estado, mas também ele desempenhava a religião, ele era o líder máximo da religiosidade naquela cidade-estado. Então, ele era o cara que era responsável por conduzir, por exemplo, tropas numa guerra, mas ele era também o responsável por conduzir um festejo religioso, uma cerimônia religiosa. Os sacerdotes, que faziam parte dessa nobreza, que eram privilegiados, eles respondiam diretamente ao rei, que era o líder da religião aqui em cada cidade-estado mesopotâmica. E aí, galera, a gente está acabando, tá? Quais foram, então, as principais contribuições dos mesopotâmicos? Primeiro, pessoal, eles vão criar, primeiro, né, política, né? Então, eu dividi assim: política, economia, religião
e cultura, que está nos próximos slides. Do ponto de vista da política, eles são os primeiros a criarem um corpo burocrático. Eles criarão postos de trabalho voltado para funcionários públicos, né? Então, eles vão criar o funcionalismo público. Outra coisa importante, se você adora pagar imposto, agradeça aos mesopotâmicos, porque foram eles que criaram a cobrança aí de impostos, foram eles que executaram grandes obras públicas, e eles serão a primeira civilização a criar um exército para defender, então, a sua cidade-estado. Do ponto de vista da economia, galera, a base da economia mesopotâmica era a agricultura, né? Então, não existia moeda. Então, qual que era a forma que a economia ela fluía? Por meio do escambo, da troca. Então, eu produzo, sei lá, centeio. Você que me ouve produz cevada. Então, nós trocamos, né? Então, trocamos um produto pelo outro. Nós teremos também a pesca, né, para aquelas cidades em especial que estão próximas ao Golfo Pérsico, próximas ao Mar Vermelho. Nós teremos o artesanato, né, como fonte de riqueza dessa economia. Então, produção de joias, a tecelagem, a gravura em pedra, né? Então, tudo isso era utilizado, tudo isso era feito por artesãos. O comércio, né? O comércio que os comerciantes que vão surgir para fazer circular essas mercadorias. E aí, galera, uma característica importante para a agricultura é, de fato, aqui o composto de betume, que era uma espécie de argila, né, que trazia para a região muita, mas muita fertilidade, certo? Uma coisa importante, os mesopotâmicos, eles não tinham madeira. Então, essa madeira, ela era trazida de outras regiões, né? Então, por exemplo, vai surgir uma região chamada Fenícia, que é o atual Líbano, né? O Líbano que sofreu, está sofrendo com aquela explosão. Nesse período surge aí a Fenícia. Então, a Fenícia, ela enviava madeira para os povos mesopotâmicos poderem construir, né, as suas edificações, talhar a madeira para adereços, enfim. Aí, do ponto de vista religioso, gente, como que era a religião aqui mesopotâmica? Politeísta. Então, nós tínhamos o culto a vários deuses. O deus Ishtar, o deus de Ur, né? Então, existiam vários deuses, né? E cada cidade-estado possuía o seu deus guardião, né? Então, era uma região que praticava o politeísmo, né? O culto a vários deuses. Como eu comentei, ó, cada cidade-estado cultuava uma divindade própria. Era uma religiosidade antropomórfica. Nossa, o que isso significa? Antropomórfica. Metade ser humano, certo? E metade animal. Né? Então, nós temos aí o culto, os deuses, alguns eram metade homem, metade animal, outros eram somente homem ou somente mulheres, né? Mas esses deuses, eles eram representados, né? Através de pinturas, através de esculturas. Os sacerdotes, galera, eles detinham, né, o conhecimento sobre a astrologia, sobre as épocas das cheias dos rios, porque eles passavam, então, a observar, né, os astros. Então, eles passaram a entender os momentos em que as cheias aconteciam dos dois rios, né, Tigre e Eufrates. Além disso, são eles, os sacerdotes, que serão os engenheiros, porque eles eram cultos, eles dominavam a matemática, dominavam a astronomia, e eles vão dominar técnicas aqui, então, de construções, técnicas para criar
a irrigação, para criar diques, piscinões, para acomodar parte da água que na época de cheia. E, galera, não existia uma preocupação com a vida após a morte. Por quê? Para os mesopotâmicos, quando você morria, acabou. Como que eles acondicionavam aí os seus entes queridos? Em uma espécie de vasos de barro, né? Então, acomodava os entes queridos e enterrava esses entes queridos. Então, a influência aqui mesopotâmica está sendo sentida, né? Porque qual que é a forma? Uma das formas, né? Talvez a forma mais comum no Ocidente de se despedir, né, das pessoas que se foram, fazendo lá o velório e enterrando, né, em caixões. Então, é uma influência mesopotâmica. E aí, galerinha, tá acabando, tá? Então, olhem só, eles criaram, né, então, a astronomia, são eles que criarão o zodíaco. Então, se você adora escutar ou ler o seu zodíaco, agradeça aos mesopotâmicos. Eles criaram uma espécie de calendário, né? Então, se nós temos calendário, também agradeçamos aqui aos mesopotâmicos. A matemática foi inventada por eles, né? Então, nós teremos aí a matemática para apoiar as construções hidráulicas, né? Para levar água para os plantios. E aí eles vão criar esse sistema de escrita que se chama cuneiforme. Por que é cuneiforme, galera? Primeiro, a escrita ela era feita em plaquetas de argila, e aí com uma espécie de cunha, né? Que é um instrumento pontiagudo. Então, você desenhava símbolos que representavam aquilo que você queria dizer. Então, surge aqui a escrita cuneiforme. Qual que era o objetivo da escrita cuneiforme, galera? Principalmente, registrar aqui o comércio. Então, surge em 4.000 anos antes de Cristo, né? Lá na região da Mesopotâmia, quem vai inventar são os sumérios. E aí, olhem, uma outra importante invenção aqui, influência dos mesopotâmicos, foi a criação lá pelo rei Hammurabi, que foi um rei babilônio, né, da cidade da Babilônia. E o rei Hammurabi, ele vai criar um código de leis, certo? O primeiro código de leis da humanidade foi criado aqui na Mesopotâmia. Então, esse código de leis, ele estava baseado na ideia de lei de talião. O que isso significa? Olho por olho, dente por dente. Ou seja, o princípio da retaliação. Eu destaco aqui um artigo do Código de Hammurabi que diz o seguinte: lei do talião, dente por dente, olho por olho. Diz o seguinte, artigo 229. Se um construtor construir uma casa para alguém e não a estruturar da maneira apropriada, e a casa que ele construir cair e matar o proprietário, o construtor deverá ser condenado à morte. Né? Então, era bem isso, né? É uma legislação que estava baseada na retaliação. Por exemplo, existe um outro código que fala o seguinte: se um filho levantar a mão e bater em seu pai, o pai poderá cortar a mão do seu filho. Então é um negócio bem violento, bem hard. E aí, por fim, galera, esse é o último slide. Então, ó, do ponto de vista da agricultura, eles vão cultivar grãos, certo? Eles vão criar as formas de irrigação e eles vão criar a cerveja, gente. Então, se você está aqui, ó, eu estou gravando sexta-feira, né? Prestes a abrir uma cervejinha gelada e tomar, agradeça aos mesopotâmicos, porque foram eles que criaram a cerveja. E, por fim, a arquitetura. Então, eles vão construir grandes prédios, né, feitos de tijolos de barro, em forma de pirâmide, com o topo plano.
Então, ó, essa obra de arte, desculpa, essa construção, que é uma obra de arte, que data aqui de 3 mil anos antes de Cristo, e quando vocês forem ao Iraque, visitem, né, esse prédio se chama Zigurate. Então, esse prédio, ele tinha uma dupla função. Ele funcionava aqui como um entreposto para pagamento de impostos, então ele funcionava como um armazém, então as pessoas iam até o zigurate e pagavam o seu imposto com parte da cevada, parte do trigo, parte do centeio, né? E, além disso, o zigurate servia como um templo religioso. Olhem só, está destacado aqui, ó, um templo religioso e um observatório astronômico, porque tinha aqui um terraço em que os sacerdotes, né, que eram cientistas na época, eles observavam os astros. Certo? Tudo bem, galera? É isso. Desculpem se eu me alonguei muito aí, mas essa aula 2, foi sobre, então, a Mesopotâmia. Então, eu peço para que vocês façam aí a atividade, façam com tranquilidade, ela está fácil, assim como as demais. O mais importante é que vocês possam ter contato aí. Se tiverem dúvida, por favor, enviem um e-mail para o professor, pesquisem na internet, no YouTube tem aí sobre a Mesopotâmia, mas se vocês tiverem alguma dúvida, o professor está à disposição, certo?